Oi, hoje eu vim falar uma coisa que eu acho que pode ajudar algumas pessoas. É sobre o tempo, mas não o tempo da maneira que a gente coloca filosoficamente. Eu quero falar sobre o tempo de Deus. Claro que nós podemos filosofar sobre o tempo de Deus. A gente diz que Deus não tem tempo, Deus está além do tempo. É uma forma que nós temos de tentar imaginar a grandiosidade de Deus, a infinitude de Deus. Só que eu quero falar sobre a questão do tempo de Deus diante do sofrimento humano. E a gente costuma dizer, para quem está sofrendo, é muito comum que se diga para quem está sofrendo o seguinte: calma, Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Ok, na primeira leitura que se faz, nós podemos seguramente trabalhar com essa ideia. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Só que existe uma coisa, ou melhor, que Deus está além do tempo e para Deus o tempo não existe. Agora, eu quero lembrar uma coisa: o que é o tempo? Para que serve o tempo? O tempo foi criado segundo a Bíblia, segundo o pensamento bíblico, para o homem. Quando Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, deixa eu colocar o sábado nesta equação. O rabino Abraham Joshua Heschel, ele dizia uma coisa belíssima no livro O Shabat. Shabat é sábado em hebraico. Ele diz o seguinte: quando o homem, o ser humano, ele quer encontrar-se com a divindade, isso pode acontecer dentro do monoteísmo, dentro do politeísmo, mas enfim, quando o homem quer encontrar-se com a divindade, ele constrói um templo no espaço, em algum lugar, constrói uma casa, né? Então, com as suas mãos ele vai lá e constrói o templo no espaço, e lá ele busca encontrar-se com a sua divindade. Quando Deus quer encontrar-se com a sua criatura, quando o Criador quer encontrar-se com a criatura, ele cria um templo no tempo que mãos humanas não podem destruir, que é o sábado, que é o Shabat. Então, nessa leitura nós podemos entender que o sábado é um templo imaterial, mas perceptível pelo homem, e é o elo de ligação, é o ponto de encontro de Deus com o ser humano. Portanto, Deus escolhe o tempo como o seu lugar de encontro com o ser humano. Significa o seguinte: se Deus cria o tempo para o ser humano, se Deus cria o tempo para marcar as estações e os tempos, tudo em razão do ser humano, Deus está, através do sábado, através do Shabat, ele está dizendo o seguinte: eu entendo o teu tempo. Então a questão não é nós entendermos, o tempo de Deus não é o nosso tempo, então tem que esperar o sofrimento passar. Só que eu quero lembrar que quem sente dor, para quem sente dor, a dor não pode esperar. O alívio não pode esperar para acontecer. Dor é dor. Alguém diz para mim: eu estou com o dente doendo. Só Deus sabe o teu tempo, Deus sabe meu tempo, está doendo agora. Eu queria que parasse agora, eu queria que fosse aliviado agora. Então, nós elevarmos a ideia de que Deus pensa diferente, tem um tempo diferente para o nosso tempo, nós estamos colocando Deus como como alguém que não, um ignorante, que alguém que não conhece o homem. Então eu posso dizer assim: eu não conheço a Deus, mas Deus conhece a mim. E se Deus me conhece, Ele sabe o tempo da minha dor. Mas ainda fica a pergunta: mas então por que a dor não para na hora? Por que o sofrimento não passa na hora? Por que a angústia não passa? Por que os inimigos continuam nos atacando? Por que os problemas continuam acontecendo na nossa vida? A questão
não é que Deus não compreende o nosso tempo. A questão é que, muitas vezes, o problema, a solução do problema, já esteja acontecendo e a gente não perceba. E muitas vezes o pior já tenha sido resolvido. Mas a gente ainda está na inércia daquela dor que nos trouxe até aqui. O que é que nos torna diferente? O que é que nos traz paz? O que é que nos traz alívio? A certeza de saber o seguinte: Deus está no comando. Por pior que seja a situação, se nós temos no nosso coração, na nossa mente, na nossa fé racional, a certeza de que Deus está no comando e que Deus está fazendo coisas que nós não conseguimos ver, de que à nossa volta existam anjos nos guardando, anjos nos cuidando. O Salmo 91 diz que Deus envia anjos para nos cuidarem, para nos guardarem. Só que os nossos olhos, eu, por exemplo, se eu tirar os óculos, eu já não enxergo mais nada, sabe? Então, a gente tem muletas espirituais que não nos deixam andar com a graciosidade dos passos da fé. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que Deus está no controle das coisas. Deus está no controle da situação. E as coisas que estão acontecendo nesse mundo, infelizmente, elas estavam preditas. Não é que elas têm que acontecer, é que elas iriam acontecer por consequência das más atitudes daqueles que vieram antes de nós e talvez das nossas próprias más atitudes. Mas nós não carregamos a culpa deles, nós apenas sofremos as consequências do que eles fizeram e do que nós mesmos fazemos. Mas sempre há tempo para uma reconciliação. A primeira reconciliação é conosco, porque eu não consigo imaginar uma reconciliação com Deus se eu não me reconciliar comigo mesmo. Por quê? Porque eu sou a habitação de Deus, não sou Deus. Mas Deus habita em mim, o Espírito de Deus habita em mim. Essa é a ideia, sabendo que o Espírito de Deus habita em mim, sabendo que há anjos à minha volta, que eu não consigo ver, mas a minha fé me diz que estão aqui, eu sei que a vitória está muito perto, que a libertação está muito perto, e que o sofrimento vai ter fim, e que o dia de amanhã poderá raiar com um sol esplendoroso, e que a chuva que novamente pode cair seja apenas suficiente para regar a terra, para banhar os rios, para encher os açudes, né? Mas que a tempestade já está indo embora, especialmente a tempestade da nossa vida. Que Deus permita que cada um de vocês e cada um de nós, que eu também, possamos compreender e entender e caminhar dentro do tempo que Deus nos deu. E esse tempo é nosso. Deus nos deu, esse ninguém pode nos tomar. Então que ele seja aproveitado na companhia do Eterno. Ore, converse com Deus. E a oração mais curta que eu conheço, que eu já fiz um dia, porque nem sempre a gente tem, muitas vezes assim, o nosso espírito está tão abatido, a gente está tão abalado que a gente não tem disposição nem palavra para fazer um belo discurso para Deus, mas nós não temos palavras suficientes para agradar a Deus, né? Mas o melhor discurso que Deus quer ouvir de nós é aquele do nosso coração, aquele sentimento verdadeiro. Um dia eu passei por um problema muito grave. Tive uma dor muito grande, dor física mesmo, né? E eu estava rolando no chão de dor e eu não tinha tempo para levantar, ficar de joelhos, fazer uma bela oração. Eu só disse: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu sou testemunha, posso dizer para vocês, eu não sou um iludido, eu não sou enfim, eu acho que eu tenho meu juízo perfeitamente normal. E eu digo para vocês que em poucos instantes a dor cessou, como se tivesse sido tirada com a mão. Eu pude levantar, preparar um chá, me medicar. Eu estava sozinho, trabalhando no lugar, né? E descansar. Claro que eu não fiquei curado naquela hora, mas aquela dor lancinante, ela passou naquela hora. Então eu sou um homem de fé.
Eu acredito na oração sincera, eu acredito que Deus está junto de mim, que Deus está junto de vocês e que Deus vai tirar essa dor do teu coração. Um beijo bem grande. Shalom.